ali, ele simplesmente estava errando, eu parei o programa. Eu tinha essa autonomia, porque eu era diretora, eu Tava parei. dando errado. Falei, seu Silvio, não é assim. A senhora fica quieta, a senhora descansa aí, porque agora quem está apresentando o programa sou eu. Quando a gente é criança, muita coisa acontece do tipo os pais fazerem a gente passar uma vergonhazinha alheia ou outra, né? Agora você imagina, você tá num ambiente de trabalho onde o seu pai é o seu patrão e do nada ele fala uma coisa que faz você passar a maior vergonha do século. Já pensou tá nessa situação? Foi o que aconteceu com a Silvia Bravanel. Ficou desacreditada com o que o pai dela falou na frente de todo mundo. Bora conferir o que é? Então, ó, já senta o dedão no like e se inscreve pra você receber todo vídeo da hora que a gente postar aqui pra você. Porque aqui tem podcast. Patrão. Você foi zica. E aí daquele dia em diante, a gente se deu bem, porque estava realmente atrapalhando a nossa relação pessoal de pai e filha, sabe? Eu tava começando a não querer mais que ele fosse meu pai. Porque isso atrapalha em casa, no trabalho, atrapalha em tudo, né? gente, Porque eu acho que não muito. divide, né? Tipo assim, ele é sempre pai, sempre chefe, sempre tudo. Não, e ele me chamava atenção como funcionária, mas me chamava de filha, e eu falava, pô, pelo amor de Deus, não. Aí eu chamei e falei, vem cá, preciso que você seja meu chefe, meu patrão, porque isso tá atrapalhando, eu tava começando a pegar um ódio mortal do meu pai. Você já Imagina. tomou uma bronca assim no meio de todo mundo e tipo... Porque, Uma? porque tipo, por exemplo, Uma? assim... Só que ele era o pai, né? É. Ele pode. Fala assim, ó... Na frente da diretoria toda do Jequiti, da Jequiti, da empresa Jequiti. Ele tinha voltado dos Estados Unidos depois de 6 meses viajando. E aí eu chamei, a gente ia fazer o Roda-Roda Jequiti. Eu chamei o presidente da Jequiti, chamei toda a diretoria. Meu todo sonho é eu mundo. girar aquele negócio lá, irmão. Aquela coisa, eu fui diretora dele por 12 anos ali. Cara, eu passei a maior vergonha da minha vida. O que aconteceu? Porque ele tinha esquecido todas as regras do programa e eu tava com tudo certinho. Tinha a Bíblia do programa, aquela coisa toda, não sei o quê. E eu com toda a diretoria, com todo mundo ali. Ele simplesmente estava errando, eu parei o programa. Eu tinha essa autonomia, porque eu era diretora, eu Tava parei. dando errado. Falei, seu Silvio, não é assim. A senhora fica quieta, a senhora descansa aí, porque agora quem tá apresentando o programa sou eu. Eu olhei pra trás e falei, gente, desculpa. Ele é de praxe ele fazer isso. E cruzei o braço e fiquei assistindo uma meia hora. É. Ele continuou errando. Ele continuou errando. E você? Aí ele parou, falou, dona Silvia, como eram mesmo as regras? Eu falei, tá vendo, gente? Ele me chamou, agora eu entrei pro Agora eu jogo de posso. um novo. Aí todo mundo assim, ó, porque ficou todo mundo extremamente apreensivo, né? Era a primeira vez que eles estavam vendo o Silvio Lidando atuando contigo também. com um programa comigo, e eu tava na frente da equipe inteira, eu tinha uma equipe de 90 pessoas. A equipe ficou como assim, né? Eu falei, gente, relaxa, segue como ele tá indo, porque ele vai trazer a gente de volta pro jogo. Porque essa não é a regra, e ele não pode infringir regra. Porque a gente tinha uma Bíblia com os Estados Unidos. Então a gente não podia infringir A gente conheceu a Roda da Fortuna. A gente tava lá... Wheel of Fortune. Eu também fui lá. A gente foi lá É o e, máximo, não e aí é? quando a gente viu isso, eu falei, mentira. Foi É o mágico, Roda foi mágico. Roda, irmão. Foi mágico. Aí eu tava lá, foi muito mágico. Então, tipo Conheci, assim, por exemplo, os apresentadores. Você foi conheceu muito os legal. apresentadores também? Conheci, eu tenho foto, tudo com eles. Foi muito você legal. foi lá mágico. por quê? Como é que foi então? Você Eles me descobriu. convidaram. Eu fui dar um seminário, porque eu fui convidada para num seminário mundial do Roda Roda, de todos os países que tem o Roda Roda, o programa. Aí me chamaram É como muitos países? diretora do Brasil. Na época eram 12 Que? países. Aí eu tive que apresentar como era feito o Roda Roda brasileiro. É muito diferente. Porque cada país tem a sua autonomia e autorização para fazer de acordo com o seu país. Não é tudo. A gente tem Uma que seguir característica Bíblia, ali é e uma tal. característica. Então aí eles convidaram a gente para falar do Brasil. Eles gostavam do jeito que era feito do Brasil? Vieram para conhecer o Brasil porque era cópia fidedigna. Então eles falaram que eles queriam conhecer a diretora porque eles falaram, meu, é demais, ela é muito copia e cola nosso. Quem é essa pessoa que faz isso? E era eu. Caralho, que da hora saber disso, A gente cara. tava lá e a gente Isso é muito conhecendo legal isso, saber. conhecendo esses bastidores, a gente às vezes quando vai numa TV tem uma ideinha de como funciona, mas é muito por fora. E a gente lá mostrando o palco e tal, eu falei, mano, que é isso? Nós fomos no estúdio da Sony Pictures. Também. Com a Eu galera. fui. Nossa, muito legal, não é? E É o máximo. imagino pra você que entende do bastidor, realmente sabe, tem o tato de estar ali, você consegue muito, quando tá nesses lugares, trazer muita coisa pra cá, aplicar coisas, ou até ajudar o pessoal de lá, porque
querendo ou não, deve ter jeito de fazer aqui que não é feito lá. Não, porque eles têm as regras, a gente tem as regras certinhas do programa, mas eles deixam a gente um pouco mais livre para fazer de acordo com o Brasil, né? Porque tem regras nos Estados Unidos, tem regras na Colômbia, tem regras em vários outros países. Então, eles autorizam a gente, mas a gente tem que pedir para eles, olha, nosso Brasil é assim, nossas leis são assim, então a gente pode mudar isso, a gente pode mudar aquilo, mas a gente conseguia fazer copia e cola deles, assim, era uma coisa muito legal. Nossa, muito legal mesmo. O Roda Roda, eu queria saber, ele... Óbvio que deve sim, mas eu quero ouvir de você. Se ele impulsionava muitas vendas dos produtos. Porque depois que virou Roda Roda Jequiti. O máximo. Porque pra mim foi uma divulgação... Vou contar um segredo aqui que muita gente não sabe. Que a maior venda da Jequiti de perfumes foi do Fábio Júnior. Tipo, muito. Assim, muito. Tanto que uma vez eu Tem, não entre aspas, um aguentava porquê? mais. Óbvio. Porque as consultoras gostavam muito. Ele tem o sex appeal, ele tem tudo isso. O perfume era muito bom, inclusive tinha o feminino e o masculino. E elas, assim, elas ficavam loucas. Mas eu já não aguentava mais fazer propaganda. Tanto que uma vez eu falei, gente, vamos criar outro perfume, porque não tá dando mais. Vamos Fica de Fiuk. toda semana. Renova, Vamos renovar, vamos de Continua na firme, Vamos falar de família. Carlos, vamos de algum outro, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais falar desse cara. Ele Aí todo é mundo a falou, metade "Sil, da laranja." É a nossa... É a laranja. É o supra-sumo Era o do supra-sumo Jequiti. da Jequiti. Era o Fábio Júnior. Ninguém conseguiu bater o Fábio Júnior. Que isso? Muito legal, né? Pô. Mano, eu não sabia. E tá quantos anos esse programa aqui no Brasil? Putz, eu dirigi 12 anos. Ele deve estar com uns 18, Jefferson, para mais, de 18 para mais anos aqui no Brasil. Porque começou com a primeira versão lá muitos anos atrás, aí deu uma parada, aí voltou de novo com a versão atual, com a roleta atual e tudo mais. Porque antes tinha aquela roleta mais feinha, né? E aí a gente trouxe uma roleta mais bonita, o cenário mais bonito e tudo mais atual. Mais atualizado. Quando para, assim, um programa? Só eu dirigi o programa há 13 anos. Que isso? Eu dirigi. Como que é fazer, entre aspas, a mesma coisa por 13 anos e, tipo, Era meu filho. se manter empolgada, se manter engajada? Era meu seu filho? Tipo, meu ia bem filho. assim, meu filho. Eu sofri quando eu tive que passar para outra pessoa. Sério? Eu sofri. Ele me deu o programa muito também sem querer, assim, porque quando ele chegou para a partir de amanhã. Nossa. Como assim? Estava grávida da Amanda. Ele falou, a partir de amanhã você vai passar a dirigir o Roda Roda. Eu fui buscar no Google como é ser diretor de programa, porque eu não era formada Você em tá rádio fazendo TV. o quê? O que eu tava fazendo? Eu montava painel, eu montava as letras. Ô, Silvio A gente Santos. tinha... eu era só produtora. Imagina ele em Ele quer que casa. se foda, Como é que tá a é. Silvinha? A Silvinha tá bem. Tava lá outro dia segurando um painel lá, tava ajudando o pessoal. Manhã... O que você pensa dela ser diretor de um dos principais programas? Não, acho que Dele, ela... né? Não, foi muito E estranho. o programa que era dele, né? Ele foi muito apresenta- estranho, porque no dia ele deu uma bronca no outro diretor. Não vou falar o nome aqui, porque Não, ele ainda precisa. tá lá atual ainda no SBT. Chamou todo mundo pro camarim dele, era um camarim, sentou, como eu tava grávida, eu sentei numa cadeirinha e fiquei só esperando a bronca vir. Eu falei, gente, o que vai acontecer aqui, né? Porque o chefe chamando a gente, eu falei, pronto. Quando Aí, o Silvio Santos chama todo mundo pra um lugar e você sabe que é uma bronca, fica não todo passa mundo nem- aqui Não trancado. passa nem agulha. Você não fica rindo? Porque teu pai... Eu? Eu ia ficar muito Ela é- assim, ó, olhando ela os é outros. pior ainda. Não, você É esqueceu pior que eu ainda. pedi. Pode. Você esqueceu que eu pedi pra ele ser meu chefe? É verdade, né? Eu não era mais a filha ali, Mas eu eu juro era, que eu eu- era funcionária. Mas o que rolou nesse dia aí? Aí ele pegou e começou a perguntar de um por um quem era, como era o nome, qual era a função. Quem era, qual era o nome, qual era a função. E eu olhando pra cara das pessoas, pensando, uma hora vai vir pra mim essa pergunta, né? E eu sentada ali com o barrigão, falei, é hoje que eu vou parir. Mas aí ele falou, ó, a partir de hoje você passa a dirigir isso, passa a dirigir isso, passa a dirigir aquilo. E você, sentada aqui, que era eu no caso, amanhã você passa a dirigir o Roda Roda. Ele falou assim com você e você Assim, sentada? E você sentada aqui, você passa a dirigir o Roda Roda. Aí eu? Ele, você acha que você não tem capacidade? Eu falei, claro. Tô pronta, caramba. Fui pro Google, como é ser diretora de programa. E o que estava E como escrito é no ser Google? isso? Como é ser diretor? Não me respondeu. Eu, ó, tive que me ralar ali, tive que perguntar para os universitários. Graças a Deus, eu sempre me dei muito bem com todo mundo da equipe e tudo mais. E fui lá, fui levando muita bronca e fui buscando. Foi errando? Fui muito. Que um erro Mas que você fez que muito. você falou, pô, Cara, a Que maioria, merda. eu tive que aprender de bate-pronto, assim, edição. Porque quando você monta a sua painel, quando você é produtor, você vai até certo ponto. Você ouve os termos, você sabe o que é, você conhece o chefe de direção, você sabe onde fica a ilha de direção, sabe tudo. A ilha de edição, você sabe tudo. Cada pessoa no seu lugar. Quando você passa a ter que ser chefe dessa equipe toda, porque o diretor é o que ele fala, não é o seu produtor que vai errar.
Quem vai errar é você. Como diretora, você tem a obrigação de reger toda aquela orquestra ali. Quando você passa a ser chefe disso tudo, você vai, agora eu me ferrei. Porque toda essa galera aqui é sob meu comando. Se aquele carinha lá errar, então eu era muito chata. Eu era muito incisiva, eu era muito brava, assim, Não sabe? deixava errar. Não.